É isso mesmo, o cerco está se fechando. Essa é a frase que ecoa entre todos que acompanham com entusiasmo o avanço das investigações contra figuras centrais do bolsonarismo radical. A notícia que a prisão de Eduardo Bolsonaro vai ser pedida, isso segundo avaliações dos próprios ministros do Supremo, porque para eles o ministro Alexandre de Moraes já decidiu prender Eduardo Bolsonaro. Essa notícia soa como um marco no enfrentamento institucional à tentativa de ruptura democrática que o Brasil viveu nos últimos anos. Embora a prisão ainda não tenha sido decretada, o simples fato dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal verem isso como algo inevitável ou como algo em pauta já é o sinal claro de que o STF decidiu ir até o fim, doa a quem doer. Para os ministros ouvidos pela matéria, o ministro Alexandre de Moraes vai ordenar a prisão do deputado federal. A ordem só não saiu ainda porque a PGR estaria atuando lentamente no caso. A Andréa Sadi trouxe no Globo News mais detalhes sobre essa prisão que deve ser pedida em breve. Vamos ver o que ela disse. Mas antes, já curte esse vídeo para nos ajudar, pessoal. Eu agradeço de coração a quem puder fazer isso. Já curte agora que leva o nosso conteúdo a mais e mais espectadores. E se você for novo aqui, se inscreva no canal para nos ajudar. Nosso canal tem crescido muito rápido e eu conto com o apoio de quem ainda não é inscrito para que ele continue crescendo. Então se inscreve aí, não custa nada para você. Se quiser fortalecer de forma financeira, o Pix é esse que está aí abaixo. Vamos ver o que disse a Andréa Sadi. O deputado Eduardo Bolsonaro escalando a crise, investigadores com quem a gente tem conversado, já avaliando que existe um material robusto para indiciar Eduardo Bolsonaro por coação. A expectativa agora é da conclusão desse inquérito por coação, atuação da PGR, da Procuradoria-Geral da República, do procurador Paulo Gonet, nessa investigação, que foi aberta para apurar como o deputado Eduardo está atrapalhando o curso do processo no Supremo, na visão desses investigadores. O que foi, Valdo? Desculpa. A pedido da própria PGR. A pedido da PGR, exatamente. E aí o Supremo dá a palavra final, vai dar a palavra final sobre essa investigação. Então, como a gente está contando para vocês, vai escalando, né, Valdo? Porque havia uma expectativa de setores ali da direita de que, quando veio o tarifaço, diante do susto, que eles pudessem recuar. E isso não aconteceu. Muito pelo contrário, eles foram avançando, tentando corrigir a rota do discurso, da narrativa deles, que era só para o ministro Moraes. Mas o tarifaço continuou aqui. Grande notícia, pessoal. Por essa análise do Globo News que acabamos de ver, um dos motivos para a prisão de Eduardo Bolsonaro seria obstrução à justiça e também crimes de coação no curso do processo. Então a situação do Bananinha é bem complicada, pessoal. Tanto que ele teria decidido se humilhar a Hugo Motta para tentar manter o seu mandato. Olha só, ele pretende mandar um ofício a Hugo Motta para tentar justificar a permanência dele no mandato. Olha só o que trouxe a CNN. Bolsonaro pretende enviar um ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para defender a permanência no mandato. Esta é uma apuração do âncora da CNN, Leandro Magalhães. O parlamentar disse que vai justificar que sofre uma perseguição do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele nega a possibilidade de renunciar ao mandato. A licença parlamentar já acabou e as faltas são contabilizadas. Eduardo Bolsonaro também diz que não pretende voltar ao Brasil até que esse cenário de suposta perseguição passe, porque, segundo o parlamentar, existe o risco dele ser preso no país. A CNN entrou em contato com o Supremo Tribunal Federal e ainda aguarda um posicionamento. É cada uma que a gente tem que ouvir, né, pessoal? Então essa seria a nova estratégia de Eduardo Bolsonaro para tentar manter o seu mandato. Suplicar a Hugo Motta, dizendo que está sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Porém, o Hugo Motta deu a resposta a ele, pessoal, deu a resposta na CNN, dizendo que Eduardo Bolsonaro sabia dos riscos que estava correndo quando decidiu se licenciar do mandato e ir para os Estados Unidos e começar os ataques contra o Brasil, e ainda deu uma cutucada no Bananinha, dizendo que não há mandato à distância, olha só. Clarissa citou Eduardo Bolsonaro. Está lá o deputado nos Estados Unidos atuando por sanções junto ao governo americano, comemorando quando essas sanções são viabilizadas. Já chegou por mais de uma ocasião a ameaçá-lo também de ser sancionado, disse isso abertamente, que trabalhava nesse sentido. O senhor defende que ele seja cassado? Há ainda algumas alternativas sendo pensadas pelo entorno dele, de alteração no regimento, de projetos que possam beneficiá-lo para que ele consiga terminar o mandato nos Estados Unidos. É possível? Primeiro, não há previsão regimental do exercício do mandato à distância. Tome, já é para começar já dando aquela porrada na boca do estômago de Eduardo. Não existe previsibilidade de mandato à distância. Tivemos a única vez na história isso sendo permitido na época da pandemia, porque os parlamentares não conseguiam vir a Brasília para o exercício parlamentar. Agora nós não temos
esse caso de saúde pública que justificou aquilo naquela época. Então não há previsão legal para o exercício à distância do mandato, até porque as sessões são presenciais, a presença física aqui no parlamento semanalmente, e o deputado Eduardo Bolsonaro, quando optou a ir aos Estados Unidos, ele sabia dos riscos que ele estava correndo e ele foi para lá com um objetivo. Tá aí, pessoal, fala de Hugo Mota, deixando bem claro para Eduardo Bolsonaro que não existe mandato à distância e que ele sabia dos riscos quando se licenciou do cargo e foi para os Estados Unidos para atuar em favor do pai, atacando a soberania nacional, estimulando ataques à soberania nacional, estimulando ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, tudo isso com o objetivo que vocês sabem bem, da prisão que se aproxima, que é salvar Jair Bolsonaro da prisão. O que inclusive foi um erro e tanto para Eduardo Bolsonaro, porque o cerco contra o pai dele só se fechou e agora Bolsonaro está preso em prisão domiciliar. Fechamos com a notícia do conselheiro de Trump dizendo que não vai descansar até que Jair Bolsonaro seja livre. É cada uma que a gente tem que ouvir, né, pessoal? Fechamos com a notícia que está viralizando em vários portais de notícia, trazendo a informação de que o conselheiro de Trump deu a declaração de que não vai descansar até que Jair Bolsonaro seja liberto. É cada uma que a gente tem que ouvir, né, pessoal? Por que ele não disse que não vai descansar até que Jair Bolsonaro prove a sua inocência? Porque até esses caras sabem que Jair Bolsonaro não é inocente. O que esses caras não aceitam é que o Brasil é uma democracia soberana e não uma extensão da política americana. O que está em julgamento no caso de Jair Bolsonaro não é uma questão ideológica, mas sim as ações de Jair Bolsonaro contra o Estado Democrático de Direito. Ao atacar o Supremo Tribunal Federal e defender alguém investigado por conspiração golpista, esse governo norte-americano se coloca na contramão dos valores democráticos que os Estados Unidos dizem defender. É mais um desrespeito com o povo brasileiro, com a justiça brasileira, com a soberania brasileira, e está na hora, e já passou da hora de acabar, né, pessoal? O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo, seu like, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar a informação para que todos possam ver, e logo mais a gente volta com mais notícias aqui no canal. Até já! A gente já tinha o tal do Silvério do Reis que traiu o Tiradentes. Agora temos um cara que está traindo o povo brasileiro. Está traindo, não, Trump, taxa, porque estou perseguindo meu pai. Pelo amor de Deus, taxa. O filho do Coisa e o Coisa que estão pedindo para fazer. Ou seja, o cara que fazia a campanha embrulhado na bandeira nacional. O Brasil acima de tudo. E agora ele vai com a desfatatez. Brasil acima de tudo, mas primeiro os Estados Unidos. É uma falta de vergonha, uma falta de caráter, uma falta de patriotismo. Porque o criminoso hoje, ele tem audiência de custódia, tem advogado de graça, ele tem tornozeleira eletrônica, ele tem prisão domiciliar, ele é carcereiro dele próprio, senhor presidente. Você tenta explicar isso no exterior, o gringo não entende como é que isso funciona.